Olá, queridos alunos. Hoje vamos ter, na parte 1, nós estávamos falando sobre a arte africana, né? A influência da arte africana na nossa arte brasileira. E aí, pessoal, a arte ela se faz mais presente em Salvador, né? A Bahia é o local no Brasil onde a gente mais tem descendentes de africanos. E é o local onde os negros são muito bem ponderados, onde eles não têm vergonha de ser negro, né? O bairro da Liberdade tem empoderamento, né, negro, e que tem orgulho de ser negro. Então, na Bahia, a gente tem mais manifestação da cultura negra, né, do que outros lugares do Brasil. Deixa eu seguir o Ilê. Ai, o charme da liberdade, tem a musiquinha, né? Não me pegue, não, 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 me deixa à vontade. Não me pegue, não, 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 me deixa à vontade. Deixa eu seguir o Ilê, o charme da liberdade. Deixa eu seguir o Ilê, o charme da liberdade. Então, o grupo Alê, é o grupo, né, de empoderamento da língua iorubá, né, e que é bem presente na Bahia, tá? De acordo com Pong, podemos reconhecer essa influência em costumes, crenças, religião, como candomblé, quimbanda, umbanda, ritmos como a capoeira, o samba. Para quem não sabe, pessoal, o samba é uma dança destinado aos orixás, que era dançada nos cultos, né, dos africanos, e que caiu no gosto popular, né, e hoje é bem utilizado no carnaval. Comida e arte praticada por artistas plásticos locais, né? A Bahia é considerada a cidade mais negra do mundo de afrodescendentes. E não só pelo número de afrodescendentes, mas principalmente pela sua cultura, pelo seu orgulho de ser, tá? Depois da África, onde a gente mais tem essa cultura predominante aí, é bem assim, empoderada, tá? As cores, pessoal. As cores que caracterizam a cultura negra são as cores quentes, tá? São aquelas cores presentes, também as cores primárias, como o vermelho, o amarelo, o verde, o azul. Mas há as cores neutras também, como o branco, o marrom e o preto, que vão servir para destacar as cores quentes, tá? Ao intercalar esse mix de cores vivas, vai caracterizar a cultura negra. Então, as mulheres da cultura negra, né, são famosas pelo seu turbante. Então, segundo aí o livro que eu citei, Escravidão, né, de Laurentino Gomes, as negras que descendem dos negros muçulmanos têm esse hábito de usar o turbante. Quanto maior e mais elaborado, mais o empoderamento, né, o poder. Os búzios, eles representam os orixás, principalmente Ogum, pela sua força. E os búzios, ele também representa, além de força, fertilidade. Então, ele é o símbolo da fertilidade e da força. Fertilidade por quê? Se você observar, ele lembra uma vagina. E a vagina é o órgão sexual feminino pelo qual sai homem e mulher no parto normal, né? Então, ele é o símbolo de força, porque haja força para botar para fora esse ser, e de fertilidade, né? Então, as mulheres e os homens, de um modo geral, utilizam o búzio em seus adereços, né? Além disso, a palha
né? Ou aqui no Brasil, o capim dourado também é muito utilizado, né? Para bijuteria afro. Sabendo que o capim dourado já são tribos indígenas que dominam essa técnica, mas aqui no Brasil ele também é utilizado para esses adereços. Na África é o capim chamado de... Ai, tem um nome específico que assim que eu me lembrar eu falo, tá? O tom da roupa, né, o cetim, o vermelho, e aí no turbante você vê o vermelho, o verde, o amarelo, o preto, que fazem parte também da bandeira africana, né? O dourado, ele, além de combinar muito com a pele negra, ele é a cor do orixá Oxum, tá? O Oxum é a orixá dos rios, da cachoeira, né, da água corrente, e o símbolo dela é o dourado, o ouro. Então, o ouro, ele é utilizado não só porque combina com a pele negra, mas também em homenagem a Oxum. Então, você encontra muito dourado, tanto no lábio quanto na sobrancelha, nas pálpebras, né, nas sombras. E o colo aberto, né, o peito aberto, também é característico da cultura africana. Vamos passar aí, ó, este quadro, Black Brasil, né, é uma homenagem, né, ao Brasil preto. E aí você tem, então, uma negra, né, com as suas características bem feitas, né, o nariz avantajado, mas nem um pouco de forma estereotipada, né? Você tem, então, os olhos expressivos, a boca carnuda, característica do povo negro, né? O rosto bem delineado, e aí as cores, né? Ela está com um turbante. E eu vi esses dias no Facebook uma transista, né? Que são o nome que se dá para aquelas mulheres que fazem trança, aquelas tranças africanas. E ela é de raiz, é aquela transista que aprendeu lá com seus antepassados a fazer a trança. E ela diz que quando ela era pequena, ao ensinar a fazer trança, a avó dela disse que toda vez que a mulher estava se sentindo insegura, cheia de problemas, a ponto de enlouquecer, ela deveria trançar o seu cabelo, prendendo os seus problemas e centrando o seu cérebro, centralizando o seu cérebro. Porque uma mulher centrada é equilibrada, sabe ter força, e que o cabelo trançado ia manter a força da mulher no corpo, né? A água ao cair não ia escorrer pelo fio, não ia levar embora aquela força, e ela teria força suficiente para pensar e escolher as melhores decisões para tomar as suas atitudes. Eu achei interessante. E ela disse que quando ela aprendeu isso, ela aprendeu a trançar o cabelo, e ela postou essa fala no Facebook, e as clientes dela respondeu: nossa, que interessante, de fato, quando eu faço as trancinhas, parece que brota em mim uma nova força, uma força de vitória, de querer buscar e de lutar. Olha que interessante, né? Então, isso são partes dos elementos da cultura iorubá, né? Iorubana. E aqui o max colar, né? Os max brincos, característico dos enfeites, dos adornos utilizados por esse povo, né? E aí, voltando, aqui, pessoal, os instrumentos musicais, né? A gente tem o berimbau, que é muito conhecido, né, na capoeira. Nós temos a guitarra africana, a harpa, a sanfona, né?
os instrumentos de percussão, as flautas, né? Aqui, mais instrumentos de percussão, né? Como os batuques, tambores. O nome gogô, ele também é um instrumento, né, de origem africana. O teatro, pessoal, a partir do teatro, os negros transferem aos descendentes os contos e os mitos dos orixás. Dessa forma, as crianças apropriam-se da cultura, tá? Isso também é uma característica dos gregos. Os gregos, eles tinham o costume de todo aquilo que eles queriam passar para a sua população, eles fazerem teatros, tá? Imitando a vida popular, para ensinar as pessoas a como se comportar, né? Os gregos não tem nada a ver com a cultura africana. São povos diferentes que em momentos diferentes fizeram a mesma coisa. Eu volto a dizer, são coisas de culturas diferentes, mas que são a mesma coisa, com o mesmo significado e a mesma intenção. E hoje a mídia faz isso. Quando ela quer que algo seja aceito, ela joga onde? Na televisão. E dali a pouco todo mundo acha normal, todo mundo aceita, não é verdade? Às vezes você vê uma roupa que você, ai, que horrível aquela roupa, nossa, que mau gosto. Dali a pouco a atriz da principal da novela das 9 está usando. Ai, todo mundo quer a calça que a atriz está usando, porque ela está usando. Ela acaba sendo tendência. Então, de certa forma, a mídia, né, a indústria cultural, que eu falei para vocês num outro vídeo lá da unidade 2, que começa com a arte pop, ela só é uma reprodução do que se fazia milênios atrás, né? Só muda o meio, o instrumento pelo qual isso é feito. Os gregos faziam, né? E agora nós fazemos também. Aqui no Brasil, essa apropriação ocorre mais pelas músicas, tá? Mas essa apropriação na tribo indígena, ela se dá até hoje pela cultura oral. É muito comum os índios fazerem uma fogueira ao redor, né? Na mata, aí eles sentarem ao redor da fogueira e o pajé contar as histórias, as lendas, a cultura de seu povo para os descendentes, né? Para os curumins, para os índios pequenininhos, né? No filme Apocalipto existem várias cenas como essa. Vale a pena vocês assistirem. Fala muito das tribos indígenas da Amazônia, tá? E também daquela parte ali do Chile, as tribos incas, tá? Dos maias. Vale a pena vocês verem esse filme, Apocalipto, tá? Aqui, as músicas brasileiras, elas são as que falam mais da cultura africana. Cantores como... aqui eu coloquei mulheres, mas existem homens também, como a Zeca Pagodinho, Mariane de Castro, o grupo Olodum, a Clara Nunes, né, a saudosa Clara Nunes. As escolas de samba, elas contam muito sobre as histórias dos orixás, sobre as histórias, né, do povo negro, a sua luta. Todo ano uma escola de samba sempre está falando, quando não é de orixá, ela está falando da luta do negro, a escravidão ao longo dos séculos. Teve uma escola de samba que, se não salvo engano, foi há 2 anos atrás, que ela falou da escravidão moderna de hoje, né? Nós somos eternos escravos. A escravidão, ela só muda a roupagem, se nós formos parar para pensar, né? A partir do momento que escravo é aquele que muito trabalha para pouco receber dinheiro e valorização, muitos de nós nos encontraremos na situação de escravo, se você for olhar assim. Entre outros, mas a música, ela é muito mais preponderante para falar da cultura negra no Brasil do que o teatro, por exemplo, do que a dança em si, o samba, né? Isso fala, mas algumas danças da cultura africana, elas estão ficando, digamos assim, esquecidas, tá? Como o Lundum, é uma dança africana que está ficando esquecida, e isso vai ficando esquecido porque as pessoas param de praticar,
né? Se as pessoas praticam aquela cultura, aquela arte, não morre, né? Então, mais expressivo mesmo são as músicas. Então, eu vou colocar algumas letras aqui, tá? Tem vídeo, mas eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o vídeo, tá? Vou soltar aqui para ver, e eu vou falar o que ela diz, porque ó, meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. E aí ela canta uma música que é o canto das três raças. Ela, embora seja branca, ela representava com muito orgulho a cultura negra. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Então ela começa a cantar a escravidão pelo índio, que foi o que aconteceu, né? Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Então, olha só, ela vem cantando as três raças. O índio que foi escravizado, depois o negro e o atual, que é os europeus vindo para cá ocupar nas fazendas, nas fábricas, o lugar do negro e passa a ser escravo também. Lembra que eu falei ainda há pouco que escravo é aquele que é mal remunerado pelo muito trabalho que faz e pouco valorizado? E aí, olha o que ela fala. E de guerra em paz, de paz em guerra. As pessoas pensam que vivemos numa paz no Brasil. Ó, vivemos não. Vivemos numa constante guerra. É uma briga política, é uma briga por interesses, aonde o pobre reclama do salário, do gás, do combustível, e o rico reclama, porque o pobre reclama, porque para ele tá bom, e ele não quer que isso modifique. E aquele que luta junto do pobre é mal visto. Então nós temos uma luta constante no nosso país, né? E quando o povo canta, canta de dor. Essa parte final tá falando o seguinte, que a gente pode estar cantando, a gente está vivendo, mas não é uma vivência com felicidade, é com dor, né? Dor da fome, dor da doença, dor da desigualdade social, dor de esperar o SUS, uma consulta 1 mês, 2 meses, agora de uma falta iminente de respiradores para todo mundo, de ter que escolher quem vai viver, quem vai ter o respirador, quem não vai. Então, a música, ó, é antiga, mas parece que é de hoje, né? Essa música, essa cantora, ela tem várias músicas que